Olá, a paz do Senhor. Começa agora mais uma edição do painel Trombetas e Festas. Falaremos hoje sobre dons espirituais. É possível identificarmos essa doutrina no culto Trombetas e Festas? Fique ligado até o final do programa. Convidamos um pastor para responder se podemos identificar a doutrina dos dons espirituais no culto Trombetas e Festas. O evento Trombetas e Festas. Onde é que está a doutrina dos dons espirituais? Onde é que nós podemos perceber isso? Olha, o evento já foi uma orientação do Senhor, dada pelo seu Espírito Santo, para que a mensagem fosse entregue. Vivemos um importante momento na história do homem, tanto daquilo que é da humanidade, como é da igreja, que é o momento em que os sinais proféticos se cumprem. E que o mundo está vendo, mas não percebe. Que o sinal é para o fiel. O fiel vê os sinais, entende, interpreta, sabe o momento que está vivendo. O mundo não. Porque a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito diz. Como que o Espírito Santo fala? Ele fala através dos dons espirituais. E nesse momento a igreja está ouvindo os dons espirituais. Está transmitindo aquilo que vem pelos dons espirituais, seja nos louvores, seja na palavra, seja na direção do Espírito Santo, naquilo como a igreja deve agir neste momento. E no evento Trombeta e Festas, uma mensagem foi dita, uma mensagem dita pelo Espírito Santo, falada por nós, mas ditada por Ele, através dos dons espirituais que instruíram a mensagem, a palavra, o louvor, todo o culto que se processou. Ora, o mundo vive momentos que ele não alcança. Que o Espírito Santo ele não fala ao mundo, ele fala à igreja. Agora, a igreja, sim, transmite ao mundo aquilo que o Espírito Santo falou. Então, aquele que ouve a mensagem trazida pela igreja, ele diz, essa mensagem foi trazida pelo Espírito Santo, foi dada por ele. Entra no coração do homem, ele se converte, aí ele também passa a ouvir a voz do Espírito Santo, como igreja, e os dons espirituais, e a riqueza que nós temos para que essa verdade fica em nossos corações. E essa palavra que é anunciada é uma palavra cheia do óleo, cheia da graça, na operação de poder do Senhor. Vamos relembrar um trecho do evento que mencionou os dons espirituais. Meus amados, este evento é uma proclamação ao mundo dos sinais e avisos, que são advertências que a igreja fiel é responsável para informar o momento profético que nós estamos vivendo. Como igreja, nós estamos incumbidos desta tarefa. Os sinais que serão mostrados aqui durante este evento apontam para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Pastor, é possível apontar algum exemplo bíblico da doutrina dos dons espirituais no Velho e no Novo Testamento? A doutrina dos dons espirituais no Novo e Velho Testamento. No Velho Testamento, podemos identificar a doutrina dos dons espirituais através daquilo que Deus operou na vida do profeta Daniel. Daniel, ele foi usado em visões, revelações. Daniel, ele foi um homem que teve sobre ele a operação do Espírito Santo. Nós destacamos uma vez em que o povo estava reunido numa grande festa dada pelo rei e grandes acontecimentos se evidenciavam naquele instante. Só que ninguém percebia, era um momento histórico, mas era um momento profético. Até que no momento em que todos ficaram confusos, porque algo foi escrito na parede do castelo. E todos se assustaram e ninguém entendia o que estava escrito. E foi chamado profeta Daniel. Daniel, ele viu a escritura, ele interpretou o mistério que estava ali. Ninguém alcançou aquele mistério, Daniel alcançou. E o que ninguém podia interpretar, ele interpreta. E vem ali a profecia. E a profecia que ele disse, interpretou, ela se cumpriu naquela mesma noite. Foi a operação dos dons espirituais no Velho Testamento. Nós vemos o dom de interpretação,
aquele que encontra o mistério, acha o mistério, descobre o segredo, e aquilo que estava até evidente a todos, os acontecimentos atuais do mundo, em que todos presenciavam, mas não estavam despertados para aquilo. Tanto é que quando Daniel interpreta aquilo que foi escrito na parede, aquele mistério, aquele segredo, era algo que já estava acontecendo e ninguém percebeu, como nos dias atuais. As profecias estão acontecendo, o mundo está vendo, está até escrevendo sobre ela, mas não percebe o momento profético. E Daniel interpretou o momento profético. É a ação do Espírito Santo mostrando ali como que Deus usa os seus servos e os põe a par de todos os acontecimentos e os segredos proféticos que está vivendo naquele instante. No Novo Testamento, nós vemos como exemplo quando Paulo ele se converte e ele estava orando ao Senhor, e na oração dele o Senhor desperta um outro servo, Ananias. Diz: Ananias, Saulo ele está orando, você vai lá onde ele está e vai orar por ele. E Ananias foi até lá, e quando Saulo orava, o Senhor mostrou a próprio Saulo que Ananias iria lá, de maneira que quando eles se encontraram, todos os dois já sabiam qual o propósito daquele encontro, que foi dado pelo Espírito Santo. Os dons espirituais gerindo a igreja, fazendo com que ela seja orientada, ela viva essa experiência. Uma igreja sem dons espirituais, uma igreja sem a direção do Espírito Santo, ela não tem utilidade. Porque como que ela vai alcançar o mistério? Como que ela vai alcançar o segredo? É através do Espírito Santo agindo e operando. E nós vemos que ele opera no passado, opera hoje e vai operar até o dia que Jesus voltar. Porque essa é a ação do Espírito Santo, o Pentecostes, que a igreja se aproxima cada vez mais do Pentecostes, e esse derramar abundante do Espírito Santo nesse momento que vivemos, momento profético. Amém, pastor. Obrigada pela contribuição. Continue ligado na programação. Chegamos ao fim de mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A todos a paz do Senhor.